Olá, tudo bem com você? Te convido hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, hoje nossa aula aí específica para o conteúdo do 9º ano, tá bom? Então convido você aí para vislumbrar aí o nosso conteúdo hoje, racionalização de denominadores. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre, né? Então vamos iniciar aí nossa aula. Então compartilhando aí o slide, né, como eu já falei, tema da aula racionalização de denominadores, ok? Então vamos iniciar. Denominadores irracionais. Vamos lá. Você já viu, né, nas aulas de conjuntos numéricos o que é um número racional, o que é um número irracional, o que são os números reais. Então vamos agora voltar um pouquinho para isso. Observem as seguintes frações. O que podemos notar de comum entre elas? Vamos lá. A primeira fração é 1 sobre raiz de 2. A segunda fração é 2 sobre raiz cúbica de 5. A terceira fração é 10 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5. Né? E a quarta fração é 1 sobre 2 menos a raiz cúbica de 2. Né? Repara que os denominadores são números estranhos. Né? Primeiro que não são raízes de racionais que são racionais. São raízes de racionais que são números irracionais. Então, o que há de comum aqui? Ó? Todos os denominadores representam números irracionais. Raiz quadrada de 2 é irracional, a raiz cúbica de 5 é irracional e assim por diante, ok? Eu já falei para vocês, já comentei com vocês que quando a raiz enésima de um número racional não é racional, ela é irracional, né? A raiz enésima de um número real não negativo, ok? Então, nesse caso, aí, o que há de comum nessas quatro frações é que os denominadores são números irracionais. E eles esse tipo de fração vai aparecer muito nas nossas contas de matemática, principalmente em geometria plana, em geometria espacial, quando você for estudar no ensino médio. Então, é interessante que você possa se livrar das complicações que esse tipo de fração traz. E como é que a gente se livra dessas complicações? Racionalizando os denominadores, isto é, tornando esses denominadores números racionais. Para isso, a gente vai usar algumas técnicas que a gente vai ver aqui que permitem a gente simplificar esse tipo de fração. Então, vamos estudar elas hoje? Então, vamos lá. Então, agora, para a gente poder fazer essas racionalizações, a gente vai estudar alguns resultados importantes aqui que a gente vai usar ele como resultado que simplifica, né, o nosso trabalho. Então, primeiro eu vou definir com você aqui, né, sendo A e B números racionais não negativos. Poderiam ser números reais, mas aqui eu coloquei racionais porque a gente quer deixar, né, bem explícita aí a racionalização. E N, um número natural maior ou igual a 2, são válidas as seguintes igualdades. A primeira fala o seguinte: a raiz quadrada de A multiplicado pela raiz quadrada de A dá o próprio A. Aqui, se você usar aquela propriedadezinha do produto, né, de radicais de mesmo índice, você consegue mostrar isso aqui facilmente. Segundo, a raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de A elevado a n-1 dá o próprio A. Professor, como é que eu mostro isso? Simplesmente multiplicando A pelo A elevado a n-1 e conservando aqui o índice. Ó. Aqui o expoente é 1. Na hora que você multiplicar esse A por A elevado a n-1, você vai conservar o A e vai somar os expoentes. 1 mais n menos 1, né? O menos 1 com 1 vai embora, fica só o n. Aí ficaria a raiz enésima de A elevado a n, que é o próprio A, certo? Já que o A é suposto real não negativo, ok? E o terceiro caso, parece complicado, mas é um caso bem simples, fala o seguinte, ó. A raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B, esta soma multiplicada por esta diferença, raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B, certo? Essa conta aqui, ó, dá A menos B, certo? Professor, como é que isso acontece? Porque se você fizer o produto distributivo, usar a propriedade distributiva em relação à adição, da multiplicação em relação à adição, você mostra isso. A gente fez isso numa última aula, em que a gente resolveu aí, calculou a área de um retângulo, você lembra? A gente fez lá bem direitinho. É a mesma ideia que a gente vai usar aqui, só que aqui a gente está fazendo com letras para generalizar. Mas se você fizer raiz de A vezes raiz de A dá A, menos raiz de A vezes raiz de B, mais raiz de B vezes raiz de A, menos raiz de B vezes raiz de B. Na hora que você fizer as contas, cortar, né, os simétricos aditivos, você vai chegar em A menos B. Ou seja, guarda esse resultado que é o suficiente para você racionalizar denominadores que possuem ou essa cara aqui ou essa cara aqui,
ok? Então vamos aí prosseguir. Exemplo. Vamos racionalizar o denominador da fração 1 sobre raiz de 2. Olha, repare no denominador, é raiz de 2, e raiz de 2 é um número irracional. Eu quero racionalizar, ou seja, eu quero deixar esse denominador racional. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro caso lá, o primeiro resultado lá fala o seguinte, que a raiz de A multiplicado pela raiz de A é igual ao próprio A. Isso quer dizer que a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é o próprio 2, já que a raiz de 2 é a raiz quadrada de 2, né? Então, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é igual a 2. Então, qual é a conclusão que eu vou tirar aqui? Se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo eu consigo deixar 2. E não se esqueça, quando eu tenho uma fração e eu multiplico por um número não nulo em cima e embaixo, eu não altero a fração. Então, se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e multiplicar pela raiz de 2 embaixo, eu vou racionalizar o denominador, ou seja, vou deixar ele racional e ainda não vou alterar a minha fração. É isso que nós vamos fazer. Perceba. Ó, 1 sobre raiz de 2. Multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Ok? Para eu não alterar a minha fração. Então fica, ó, 1 multiplicado pela raiz de 2 dá a própria raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o próprio 2. Essas duas frações são iguais, só que esta é mais simplificada porque o denominador dela é o número racional. Pegou a ideia? Então essas duas frações são iguais. Segundo caso, 5 multiplicado pela raiz de 6. Professor, vou usar o primeiro resultado. Isso, raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. Então eu multiplico por raiz de 6 em cima e embaixo. Mesma ideia. 5 multiplicado pela raiz de 6 dá 5 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá o próprio 6. Denominador racionalizado. Portanto, ó, 5 sobre raiz de 6 é a mesma coisa, é equivalente a 5 raiz de 6 sobre 6. Pegou a ideia? Vamos prosseguir. Vamos fazer um exercício aqui, ó. A medida em metros do raio de uma esfera cujo volume mede 9π metros quadrados é dada pela fração 3 sobre a raiz cúbica de 4. Essa fração aí, ó, seria equivalente ao raio de uma esfera que tem volume 9π. Vamos racionalizar o denominador dessa fração? Vamos lá. A gente vai usar aquele segundo resultado, que fala que a raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de A elevado a n-1 é igual ao próprio A. Isso faz todo sentido, porque veja, ó, se eu multiplicar, quem é o denominador aqui? É a raiz cúbica de 4. Então vamos lá. Se eu multiplicar a raiz cúbica de 4 pela raiz cúbica de 4 ao quadrado, professor, de onde que veio esse 2? 3 menos 1, o n-1 lá, certo? Se eu fizer esse produto, olha o que vai acontecer. Vai ficar a raiz cúbica de 4 multiplicado por 4 ao quadrado. Aqui eu conservo a base e somos expoentes, ó. Então fica a raiz cúbica de 4 ao cubo, corto o 3 de fora com o 3 de dentro, fica 4. Opa, simples. Então é só multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 4 ao quadrado. Vamos lá? Então, ó, fica 3 multiplicado pela raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre a raiz cúbica de 4 multiplicado pela raiz cúbica de 4 ao quadrado. Fazendo as continhas, fica 3 raiz cúbica de 16 sobre 4. Embaixo eu fiz direto porque a gente já viu, né, que a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado é igual a 4. Pegou? Então, né, a medida em metros do raio dessa esfera seria 3 raiz cúbica de 16 sobre 4. Vamos para mais um exercício. E aí, como já falei, né, esse tipo de simplificação vai ser muito útil em geometria, tanto plana como espacial para você lá no ensino médio. Exercício, vamos lá, essa questão aí bem grande, né? Um engenheiro florestal, ao realizar uma visita de campo, necessitou calcular a medida da altura de uma grande árvore. Usando um teodolito, que é um instrumento que mede ângulo, ele mediu um ângulo de 75 graus. Deste ângulo, o engenheiro necessitou usar uma razão chamada de seno. Você vai ver isso no final do 9º ano. Sem calculadora, ele decidiu fazer os cálculos manualmente, usando o fato de saber que o seno de 75 graus é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 6
menos a raiz quadrada de 2. Pensando em simplificar suas contas, o engenheiro pensou em racionalizar o denominador. Porém, ele não lembra como é que faz isso. Vamos ajudá-lo? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar para essa fração aqui, ó. O denominador é um número irracional, porque raiz de 6 menos raiz de 2 dá um número irracional. Eu quero deixar aí, no lugar desse raiz de 6 menos raiz de 2, um número racional. Como nós vamos fazer isso? A gente vai usar esse resultado, que a gente já viu lá no primeiro slide, ó. A raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de B, multiplicado pela raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B, dá A menos B. Isso quer dizer que se eu multiplicar a raiz quadrada de 6 menos a raiz quadrada de 2 pela raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2, usando esse resultado pronto aí, fica 6 menos 2, já que o A é 6 e o B é 2. Quanto que dá 6 menos 2? 4. Então, ó, me entendeu? Quer dizer que para racionalizarmos o denominador dessa fração, basta a gente multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2, certo? Já que o denominador é raiz de 6 menos raiz de 2. Vamos fazer isso? Então, olha o que acontece, ó. 1 sobre a raiz quadrada de 6 menos a raiz quadrada de 2, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz quadrada de 6 mais a raiz quadrada de 2. Esse termo aqui também chama de conjugado, né, desse termo aqui, ó. Talvez o seu livro adote essa nomenclatura. Então fica, ó, 1 multiplicado pela raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre a raiz de 6 menos a raiz de 2 multiplicado pela raiz de 6 mais a raiz de 2, certo? Em cima fica a raiz de 6 mais a raiz de 2 e embaixo, resultado pronto, 6 menos 2, 4. Isso quer dizer que 1 sobre raiz de 6 menos raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Né? Isso quer dizer, então, né, que a última fração obtida possui denominador racional. Está pronta a racionalização, né? Espero que da próxima vez, engenheiro, não se esqueça da calculadora para não dar esse trabalho todo. Então vamos finalizar aqui a nossa aula, certo? Hoje nós vimos aí a racionalização de alguns tipos de denominadores. Espero que você tenha pegado a ideia, compreendido. Depois vai lá na plataforma, assista novamente esse vídeo para você tirar as suas dúvidas. Em caso de dúvidas permanentes, procure seu professor, tá bom? Fique aí, bons estudos, bons exercícios e até a próxima.